Olá, queridos ouvintes! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Se você estiver nos assistindo pelo aplicativo do celular, você pode também assistir, se preferir, através do site da rádio, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E se você estiver assistindo pelo site, pode também assistir pelo celular, baixando o aplicativo da Rádio Tropical Web Brasil. Podem fazer perguntas, agradecimentos, estamos aqui esperando o contato de vocês através do WhatsApp 21 97159 1211. E ficaremos muito felizes se vocês puderem interagir com o Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, curtindo, comentando, também no Facebook e também no YouTube. No YouTube vocês podem assistir ao podcast, que é o programa ao vivo, editado, que depois sobe para o YouTube. Então, se vocês perderam algum programa ao vivo, fiquem à vontade para assistir no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Na semana passada, nós recebemos aqui duas pessoas bem importantes aqui para o centro da cidade do Rio de Janeiro e para o samba também. Recebemos o Érico Póvoa, que é o fundador da Rádio Tropical Web Brasil, junto com a Luciana Lins, e conversamos sobre advocacia, sobre samba, que ele é responsável, diretor do bloco, né, de rua Republiqueta, e falamos sobre a Rádio Tropical, sobre o lançamento da revista Tropical Web Brasil. Foram muitos assuntos, uma conversa super agradável. E o Érico é também apresentador do programa Samba, Rádio e Cultura, aqui da Rádio Tropical Web Brasil. Conversamos também com Isis Viana, apresentadora do programa A Sua Voz do Rio, aqui também na Rádio Tropical Web Brasil. E ela nos contou todo o trabalho que ela vem fazendo, vem desenvolvendo, buscando melhorias aqui, principalmente para o centro da cidade, onde nós estamos aqui no estúdio. Bom, o carnaval está chegando, né? E desejo a vocês já, né, um excelente carnaval. Aproveitem, porque agora começam aí os blocos de rua. E eu também quero, né, aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que dia 15 de janeiro eu me tornei aqui há 6 meses apresentadora do programa Conexões que Transformam. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, a Luciana Lins pelo convite, aos meus convidados, né, que confiam no meu trabalho, e aos meus queridos ouvintes, que são o que fazem realmente o verdadeiro sucesso desse programa, que são assim, a nossa inspiração e o nosso propósito aqui de querer ajudar, contribuir com um pouco mais de conhecimento, de experiência dos nossos convidados na vida dos nossos ouvintes. Bom, agora então nós vamos ouvir mais uma marchinha de carnaval. Na semana passada nós ouvimos 3 marchinhas em homenagem ao Érico, que é uma pessoa da área do samba, mas o carnaval está chegando, então vamos ter mais marchinhas hoje. Vamos escutar Apareceu a Margarida, de João Roberto Kelly e Augusto Melo Pinto, de 1967. Vamos escutar na voz de Paulo Celestino.
Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta! Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, o Marcelo Magalhães. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença. Nossa, essa entrevista vai ser muito top. Estou muito curiosa em ouvir sobre sua trajetória e o trabalho que você faz, porque é muito bacana. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e o nosso objetivo é inspirar as pessoas, né? E ajudar as pessoas a prosperar, né? Então, a prosperarem. Então, nós vamos contar como fazemos isso e como os negócios estão acontecendo de forma digital, no mundo físico do mercado imobiliário e também no mundo digital. Obrigado pela oportunidade. Marcelo Magalhães é cofundador e CEO da Ribus e da Agrega. É um líder estabelecido no mercado imobiliário brasileiro. Formado em administração pela Unesa, com MBA em gestão empresarial pela FGV, possui vasta experiência como diretor de incorporação em grandes empresas como João Forte, Odebrecht e Direcional, entregando cerca de 8.000 unidades imobiliárias. Além de sua atuação executiva, Marcelo participa ativamente do debate institucional do setor, integrando iniciativas junto ao CRES-RJ como coordenador da Comissão Temática de Tokenização. Seu trabalho tem contribuído para ampliar o entendimento do mercado sobre novas estruturas de captação, democratização de investimentos e modernização das relações entre incorporadores, investidores e profissionais do setor. Com uma visão orientada à colaboração e ao desenvolvimento sustentável do mercado imobiliário, Marcelo acredita que a tecnologia deve atuar como facilitadora, aproximando pessoas, qualificando decisões e criando novos caminhos para a geração de valor. Seu propósito é impulsionar um ecossistema mais eficiente, acessível e preparado para o futuro, no qual inovação e solidez caminham lado a lado. Muito bacana, Marcelo. Bom, vamos começar, primeiro ouvindo um pouco sobre a sua trajetória. Por que você decidiu estudar administração, fazer o MBA de gestão empresarial na FGV? Perfeito. A parte acadêmica basicamente foi orientação de pai e mãe, por termos empresas na família. O propósito dele, meu pai, foi orientar-me a aprender sobre processo. Tudo na vida empresarial é processo. Vendas é processo, administração é processo, marketing é processo.
cronogramas físicos, financeiros, com responsáveis, metas, datas, e efetivamente eu aprendi isso na faculdade de administração. Depois eu me especializei fazendo 22 cursos de mercado financeiro, mercado de capitais e de gestão empresarial, para que eu pudesse também adicionar ao mundo dos processos os negócios, pessoas e negócios, né? E basicamente a vida prática aliada ao estudo é que faz a gente se tornar experiente, porque no primeiro momento a gente aprende, né? E muita coisa também dá errado. Então, nos erros, muitas vezes a gente aprende mais do que acertando. Então, a vida prática com a vida acadêmica tem me trazido aí para um universo incrível. Bacana, bacana. O meu pai veio de Belém do Pará fazer administração no Rio de Janeiro, veio com a minha tia Roci, irmã dele. Depois, os pais vieram com mais 8 irmãos, todos vieram para o Rio de Janeiro. Meu pai se formou e foi trabalhar para o governo federal em Brasília, na época da inauguração lá de Brasília, lá do Distrito Federal, e trabalhou a vida inteira como administrador no planejamento da educação. E a minha tia Roci, Augusta, ela se formou e trabalhou a vida toda na Fundação Getúlio Vargas como professora, pesquisadora, orientadora, e a gente tinha assim, um orgulho enorme, né, pela trajetória dos dois, muito bacana mesmo. Parabéns, a nossa vida tem algo parecido, porque meu pai Sérgio veio de uma família muito, muito pobre, a minha avó costureira, o meu avô tinha suas deficiências e morava lá em Alegre, no Espírito Santo, na Serra do Caparaó, um lugar muito frio. E ele começou trabalhando em obra aos 14 anos de idade, depois se tornou oficial, depois foi ao Almoxarife, a Pontarife, e chegou a um cargo de liderança da maior incorporadora e construtora do país na década de 80 e 90, chamada Incol. E a Incol começou em Brasília, fazendo, desenvolvendo o plano piloto, inclusive a minha casa familiar foi uma das primeiras do Lago Sul, e as embaixadas de Brasília. Uhum. Né? A Incol depois entrou no residencial através das cidades satélites, ali do Gama, Valparaíso e Águas Claras, onde entregou 30 mil unidades em cada uma dessas cidades, que viraram realmente cidades grandes e importantes. Depois ele assumiu Goiânia, Vitória, Rio, São Paulo, enfim, como empregado da Incol, ele entregou centenas de condomínios em 62 cidades brasileiras. Eu tenho um orgulho muito grande do meu pai. Que bacana, que bacana. Brasília cresceu bastante, cresceu demais. E ele saiu muito antes, né, da Incol entrar em dificuldade e montou sua própria incorporadora. Então a gente tem uma caminhada também de dezenas de anos já fazendo prédios e condomínios na nossa própria empresa, né? E você começou a trabalhar com quantos anos? 18. Você começou trabalhando para a sua família? Não, eu comecei fazendo um estágio de graça. Quero agradecer aqui o Dr. Jair Meireles, que me deu um estágio na Macplan Equipamentos, e eu fui vender máquinas, né, na Avenida Brasil, gratuitamente, sem nenhum tipo de remuneração, e foi uma época que eu aprendi sobre contas a pagar, sistemas de cobrança, e foi uma escola muito bacana. E fiz estágio também com meu pai, fui para a obra, e sistemas de qualidade, ISO, PBQPH, que são sistemas de qualidade na construção, medições de alvenaria, entre outras coisas. Mas quando eu me formei, a decisão, tanto para mim e para minha irmã, é que nós fomos a mercado e nós ficamos, os dois, né, praticamente 20 anos como empregados de grandes empresas, desde estagiário, analista, coordenador, gerente geral, diretor geral e superintendente de empresas que me deram oportunidades incríveis, né? Passei por 3 grandes, então tive a oportunidade de desenvolver produtos imobiliários em terrenos selecionados. João Fortes, Odebrecht e Direcional, não é isso? A Odebrecht foi uma escola incrível, né? A teoria empresarial do Odebrecht, me lembro de tudo que eu vivi, empreendimentos grandes e tudo de alta qualidade, enfim. E a João Fortes, nós fechamos o capital da João Fortes, né? Ela era uma SA de capital aberto,
quando o meu chefe comprou a empresa da família Fortes, nós efetivamente partimos para um trabalho no Rio de Janeiro, comprando terrenos em vários bairros aqui do Rio. Então tive a oportunidade de trabalhar Barra, Recreio, Flamengo, Botafogo, Vila Valqueire, Pavuna, Macaé, Petrópolis e aprender muito sobre Brasília também, que a João Fortes lançou Torres em Brasília. Mas a minha maior contribuição e orgulho da minha vida profissional foi ter contribuído para o Mansão Wildberg, lá do Corredor da Vitória, em Salvador, Bahia, que é um empreendimento realmente mais sofisticado que existe no estado, né, da Bahia. É bacana. E a Direcional Engenharia me deu uma grande caminhada no mundo do segmento econômico. Então, tive a oportunidade de aprender muito sobre Minha Casa Minha Vida, todas as atualizações do programa e incorporação de cunho social, seja o Faixa 1, né? Então, eu lembro quando o Parque Olímpico lá tinha uma comunidade muito grande, aquela comunidade foi retirada para a chegada do centro do Parque Olímpico, e lá na Direcional foram feitas 900 unidades em 10 meses na Estrada dos Bandeirantes para poder continuar com o projeto olímpico, né? E Colônia Juliano Moreira, triagem mais de 3 mil unidades, e tive a oportunidade de levar ao mercado de compradores faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, SFH. Tivemos um empreendimento de alto padrão aquisitivo na freguesia Rua Geminiano de Góis, o Magic Houses. Então sou muito grato a tudo que é Direcional e todas as empresas que eu passei, que me pagaram por estar lá. Eu deveria ser o contrário, eu deveria ter pago aos meus líderes, né, tudo que eles me ensinaram e me trouxeram de legado. Mas tenho certeza que o importante foi ter levado resultado, né, na empresa, ter construído a expansão das empresas e ter colaborado ali como uma peça contributiva de um grupo de executivos. Ninguém faz nada sozinho. Porque tudo é um somatório, toda a experiência, tudo que a gente vive, esse conhecimento, essa experiência não perde, a gente vai só somando e vai contribuindo para o nosso desenvolvimento. Muito bacana, uma história muito bacana mesmo. Eu me apaixonei nessa caminhada, Sandra, por terrenos. Então, quando trabalhava nas incorporadoras, eu atendia corretores, arquitetos e basicamente aprendi a desenvolver, estruturar produtos imobiliários em cima de um terreno. Aquele vocacionado para econômico, aquele vocacionado para loteamento, é uma outra lei, a lei federal, a incorporação na Lei 4.591 de 64, enfim, e desenvolver um produto imobiliário transformando um terreno num prédio, por exemplo, numa escola, né, um shopping center. Então a gente tem uma vivência, né, imobiliária, nunca fiz outra coisa na vida, nem a minha família, e basicamente selecionando terrenos e fazendo produtos que o mercado absorve, seja o mercado de compradores, gerando lucro para a empresa que eu defendo, ou gerando renda, porque nós temos negócios também, por exemplo, que geram renda recorrente com locação short stay, por exemplo. Então é um mundo do real estate, do mercado imobiliário bastante vasto. Nós temos uma holding de empresas e atividades, e posso te explicar isso melhor através da Agrega, por exemplo, que é a empresa que atende o mercado imobiliário do Rio. É uma das empresas que você tem hoje, né? Isso. Por que você decidiu abrir o seu próprio negócio, deixar, né, de ser CLT, trabalhar em grandes empresas para ter o seu próprio negócio? A maturidade leva a gente a entender que tem um tempo certo de aprendizado, tem um tempo certo da gente se provar e aprender. E ganhar segurança, né? Chega um determinado momento que você começa a enxergar as oportunidades e procurar abraçá-las, né? Então eu entendo que o mercado imobiliário ele tem uma participação muito forte no PIB. Se a gente adicionar que o café, o milho e a soja é feito em cima de uma fazenda que é um imóvel, esse percentual aumenta ainda mais. Nós temos empresas de tecnologia e basicamente adicionando o mercado de capitais, o mercado financeiro de outras empresas do nosso grupo, nós entendemos que participamos de uma porção grande do PIB que movimenta os prestadores de serviços, né, imobiliários são muitos, né, topografia, sondagem, arquitetura, inúmeros prestadores de serviços e também os fabricantes de insumo
como telhas, bloco de concreto, caixa d'água, pavibloco e tudo que a gente usa em obra, né? Matéria-prima, porcelanato, tinta, e tudo isso movimenta a economia brasileira. Conexões que transformam. O seu trabalho envolve ali fornecedores, clientes, muitas empresas, incorporadoras, e vocês transformam a vida de muitas pessoas com o resultado desse trabalho todo. Mas então fala pra gente então um pouquinho sobre a Agrega. A Agrega é uma plataforma de terrenos que basicamente, quando eu virei empresário, a primeira profissão que eu escolhi foi ser corretor de imóveis, olhando que o corretor dos Estados Unidos muitas vezes dá autógrafo e é reconhecido como uma autoridade. Aqui no Brasil é o contrário, quem não deu certo na vida vira corretor de imóveis. Eu sou um obstinado em mudar isso e mostrar ao brasileiro que é o contrário. A profissão é espetacular, tanto é que nós absorvemos e transformamos vidas de pessoas que passam a ganhar dinheiro no mercado da corretagem e se realizam depois de muitos anos tentando outras coisas que não deram certo. Então, eu comecei intermediando a venda de terrenos urbanos para incorporação, para loteamento, terrenos comerciais que permitissem que um supermercadista grande aqui no Rio expandisse e fizesse uma nova filial. Farmácias, a gente vê farmácia crescendo, eu sou um dos responsáveis aí que venho ajudando as farmácias a expandirem, postos de gasolina, terrenos também para siderúrgica, a gente tem histórico de realização, e terrenos para condomínios logísticos, BTS, retrofit e sales leasing back, operações de renda. O país precisa de logística e infraestrutura. Então, basicamente, essa empresa é uma plataforma que tem hoje 37 mil pessoas que conversam comigo digitalmente, somente sobre o tema terrenos, galpões, motéis que estão sendo reinventados e prédios inteiros, como acontecem aqui no centro, né? Prédios comerciais que estão sendo retrofitados para estúdios, por exemplo, com vocação turística e short stay. Então, a Agrega, ela intermedia, estrutura o terreno na lei correta, e desenvolve todo o produto imobiliário, passando por 52 etapas jurídicas, 17 etapas de arquitetura, até ter um projeto aprovado e eficiente. Na parte de engenharia, nós estudamos o solo, levantamos os quantitativos da curva ABC de aço, concreto, e orçamos a obra. Tudo que eu planejo tem que ter licenças e aprovações da prefeitura, do corpo de bombeiros, sim. Da companhia de água, companhia de esgoto, enfim, e fazemos a estruturação das vendas e do marketing para aquele loteador lotear, para aquele incorporador incorporar e para aquele empreendedor imobiliário avançar, né? Então, a Agrega hoje ela tem um volume muito grande de terrenos negociados com a MRV, Tenda, Cury, Encamp, Direcional, Novo Lar, RDR, e na alta renda nós atuamos também nas empresas que focam nesse público, né, como Performance, Cirela, Gafisa, Mosaic, SIG. Então nós oferecemos oportunidades imobiliárias para que aquele empreendedor possa incorporar e fazer a atividade dele. Portanto, somos uma boutique de SPS, SCPs e consórcios, onde os compradores de terrenos profissionais, eles encontram as oportunidades já trabalhadas, estruturadas e desenvolvidas. E fica mais rápido dele colocar o lançamento na rua, porque eu já fiz as etapas de estruturação e, por fim, existe ali um projeto viável, coerente, com todos os índices, né, financeiros e econômicos das grandes empresas, permitindo que o incorporador avance naquele terreno, faça o lançamento, gere emprego, e muitos serviços e matérias-primas ali são compradas e contratadas, gerando a movimentação econômica que a gente faz no Rio de Janeiro com várias incorporadoras e construtoras e loteadoras. Então nós temos negócios hoje, ao longo da nossa caminhada de 2014 até hoje, nós já assinamos negócios com 41 incorporadores diferentes. Então a Agrega tem 10 anos, é isso? De 2014 para hoje, né? Então nós temos 12 anos, né? De 2014, 24, 11 vai para 12, né? Isso. Uhum. E, bom, você falou do centro da cidade. O centro da cidade é uma área que com muitas oportunidades para desenvolver esse trabalho.
Muito. Se a gente desenvolve um negócio aqui no centro, na área do Reviver Centro, nós temos incentivos, né, de verticalização ou de ganho de produtividade nos terrenos da Zona Sul, por exemplo. Então, eu quero muito elogiar o trabalho que tem sido feito por todos os órgãos e responsáveis por transformar, né, um bairro gigantesco e tão histórico, mas gerando oportunidades, habitação, o maior sonho do brasileiro. Então, tanta gente que mora longe do Rio, trabalha no centro e ficava para lá e para cá no trânsito, agora tem onde morar pertinho, com incentivos, né? E basicamente vocação também turística, porque esses apartamentos muitas vezes poderão ser explorados para renda, atendendo turistas e o mundo do short stay, taxa de ocupação, alto valor de diária e, portanto, está todo mundo de parabéns, é um orgulho muito grande. O Porto Maravilha aqui foi um projeto de revitalização bem bacana. Vocês chegaram a trabalhar nesse projeto? A Agrega atende vários incorporadores, né? Inclusive uma empresa que tem um percentual de share de mercado aqui no centro da cidade, com lajes corporativas, também possui muitos prédios na Berrini e lá na Faria Lima. Então nós atendemos fundos de investimento, normalmente falam conosco acima de 50 milhões, por exemplo, não querem falar de negócios menores. Family Offices, hoje mesmo nós recebemos lá no escritório um grande Family Office, então eles querem falar de 15 milhões para cima. E nós também fazemos negócios menores de até 15 milhões, que muitas vezes o incorporador ele precisa de um recurso para lançar. Então ele tem despesas com terreno, marketing, projeto, stand, equipe, só depois ele vai ver se vende. Então ele precisa normalmente de um caixa inicial. Então a gente trabalha conforme o perfil do produto, do ativo e muitas vezes a solução final dele que importa, né? Porque a liquidez e um novo destino para esse ativo imobiliário. E você também é cofundador e CEO da Ribus. Fala pra gente um pouquinho. A tokenização imobiliária, eu comecei estudando projetos no mundo inteiro que agregassem tecnologia blockchain, inteligência artificial, machine learning, tecnologias disruptivas pelo mundo que estivessem sendo atrelados ao mercado imobiliário. Sandra, o mercado imobiliário ele é o maior do mundo porque ele traz o lastro real da garantia real e essa garantia, o ativo em si, garante dinheiro do mundo inteiro. E basicamente todo o setor imobiliário é gigante, né? O setor de shopping é gigante, loteamento é gigante, incorporação é gigante, hospital e outras coisas mais. Então basicamente nós temos um projeto que une o mundo digital com o mundo do mercado imobiliário, que normalmente gera renda, se for ativo para exploração de renda, locação, por exemplo, ou lucro, quando são construções feitas para serem vendidas, seja na planta ou seja em prontas, né? Normalmente o empreendedor ali objetiva lucro. A Ribus basicamente é um utility token, um primeiro brasileiro efetivamente emitido e distribuído e vendidos em bancos e exchanges no Brasil e fora do Brasil. Nós somos uma comunidade, né? Basicamente antes do token Ribus existir, o que tinha no digital aqui no Brasil? Milhas. Você usava o seu cartão de crédito, ganha um presente chamado milhas, e se você esquecer de comprar passagem aérea, a milhas expira, portanto, uma bonificação provisória. Nós trabalhamos para transformar essas mesmas milhas em milhas imobiliárias e serem reconhecidas como uma reserva digital de valor declarada no imposto de renda, com critério de tributação, seja você pessoa física ou jurídica, muito claro. Então a Ribus foi a primeira iniciativa brasileira na Web 3.0. Nós temos um Member Club, são 30 mil tokenistas em vários lugares do mundo e basicamente eles têm acesso a informações imobiliárias via newsletter e blog e informações tecnológicas ligadas ao mercado imobiliário. E ali dentro o tokenista ele tem descontos, por exemplo, compra-se unidades, casas lá do Viver de Itaipava com descontos incríveis nesse momento, só por ele ser tokenista, né? E vantagens, como o caso do nosso Ribus Key, que é você se hospedar no Brasil inteiro, tendo até 80% de desconto se comparado ao preço do Airbnb. Então, essa comunidade,
basicamente é representada digitalmente, os negócios imobiliários são representados digitalmente através de tokens, e esses tokens são livremente comprados e vendidos, e as pessoas fazem um posicionamento, a persona de trade. Quem gosta de cripto sabe o que é um trader, compra e vende e fica ali fazendo um caixa. E tem também o posicionamento do holder, né, que aproveita momentos de oportunidade de preço e se posiciona mais a médio e longo prazo para esperar grandes pumps e fazer a venda, por ser um ativo de liquidez variável, né, de livre mercado, compradores e vendedores ditando o ritmo e o preço desse ativo livremente negociado em bancos e exchanges. Aqui no Brasil, Sandra, a Mercado Bitcoin, disparado a exchange que mais movimenta o token Ribos no Brasil. Então, você faz um cadastro lá na www.mercadobitcoin.com.br, passa por aquele processo de segurança, enviar documentos, e ali dentro você pode comprar, além de muitos outros tokens, né, tokens diversos de clubes de futebol, Bitcoin, dólar e outros tokens, também adquirir o token Ribos, né? Então é o token RIB, RIB da Ribos. Então essa primeira narrativa brasileira chamada Real World Asset, que envolve o mercado imobiliário e o mercado digital. Tá, vocês, além de oferecerem o token RIB da Ribos, né, vocês também trabalham orientando os clientes, mentorias, alguma coisa assim, nesse sentido? A tokenização, eu lembro, quando comecei, as pessoas não entendiam nada. As pessoas achavam que era acesso ao Banco Itaú por causa daquele chaveirinho de tokens, ou elas falavam que era pirâmide, né? Mas como eu estudei e passei por 33 cidades na Alemanha, estudei projetos no Vale do Silício, na Estônia, na Suécia, meu filho de 24 anos foi estudar em Estocolmo. Papai, aqui não tem como eu comer na faculdade se eu não tiver Bitcoin. O restaurante da faculdade só funciona com Bitcoin. E basicamente eu fui mostrando a ele um mundo digital que o brasileiro pouco conhece, mas que aí fora já é normal. E trazer isso para o Brasil foi um desafio muito grande, porque o país não tinha lei que abrigasse essa temática. Então existem enquadramentos jurídicos, né, como o Equity Token, o Security Token, o Payment Token, que no meu começo não podia fazer no Brasil de forma nenhuma. E basicamente hoje nós temos uma lei federal que me deu todo o norteamento de começar, né, o meu projeto e colocar o primeiro token imobiliário com autorização de todos os órgãos reguladores do país, absolutamente todos, tanto é que somos vendidos em bancos e exchanges, trazendo esse universo digital para o mundo do brasileiro, né? E o mais incrível é fazer operações que envolvam um imóvel sendo adquirido ou conquistado em cripto. E a gente vem ajudando muitos brasileiros a desencalharem que possuem imóveis e não conseguem encontrar um brasileiro em reais para poder comprar aquele imóvel, e a gente consegue trazer e indicar clientes que têm Bitcoin, Solana, Cardano, Ethereum, Polygon e Ribos, e efetivamente fazer um ato notarial e registral perfeito, né? E basicamente a gente vem ajudando muitos brasileiros a encontrar uma nova categoria de compradores no mundo inteiro que possuem cripto, mas não têm ou não tinham, né, antes da Ribos, onde usar no Brasil. E agora, com a nossa tecnologia, esse proprietário de cripto que quiser adquirir e conquistar um ativo e vice-versa, a gente consegue efetivamente apoiar essa operação e fazer com que ela realize ato notarial e registral perfeito, né? Muito bacana. Assim, completamente inovador aqui para o Brasil. Muito. Basicamente, o brasileiro está na Web 2.0, Sandra. Todo mundo. E essa internet é uma internet insegura, fake news o tempo todo e golpes aplicados o tempo todo. Nós evoluímos para 2.25, 2.50, 2.75 e todas as nossas empresas tecnológicas estão sendo desenvolvidas na Web 3.0. Então é uma outra internet, a internet das blockchains, onde, por exemplo, as transações imobiliárias on-chain serão absolutamente seguras. Então a minha cabeça é que eu não acredito tanto, né, no ser humano, porque ele erra,
é corruptível e basicamente eu acredito em tecnologia, numa governança determinística, que você só chega no terceiro pavimento se você pisar no primeiro, no segundo, sim, e aí você consegue chegar no terceiro pavimento, porque existe ali toda uma programação, uma codificação, um front-end, um back-end, autorizado pelos órgãos reguladores no Brasil. Então a tokenização, pessoal, o novo mercado imobiliário vem chegando, é uma temática lá no Cresce, eu sou líder da comissão deste assunto, que envolve corretores e também colegas advogados que acompanham as associações de classe, como a AB Cripto, a AB Token, e o avanço legal dos órgãos brasileiros. Então, o ano passado, por exemplo, a gente viu o recuo do Drex, basicamente não avançou, mas a gente percebeu claramente o que pode e o que não pode com relação a cripto e tokenização imobiliária no Brasil. Bacana. Vamos fazer um intervalo, vou pedir aqui mais uma música e a gente volta conversando com o Marcelo Magalhães, que ele tem ainda bastante informação sobre tokenização, mercado imobiliário. Fiquem aí. Vamos escutar As Pastorinhas, de Noel Rosa e João de Barro, de 1934. Na voz da querida Elisete Cardoso. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Olá, estamos de volta. Bom, vamos conversar um pouquinho mais com o Marcelo Magalhães. Marcelo, fala pra gente um pouquinho mais da Ribus, conta pra gente um pouquinho mais dessa empresa que está revolucionando, né, a tokenização aqui no Brasil. A tokenização, ela tem a tokenização da propriedade do imóvel. Por exemplo, como uma casa ilíquida, vamos dizer aqueles imóveis super caros que não vendem, como é que esse imóvel pode ser fracionado e descentralizado tecnologicamente? Então existe a tokenização da propriedade, a tokenização do uso, nós fazemos através da Ribus Key, que através deste token você tem acesso a uma plataforma. Baixem aí, pessoal, no Google ou no Play Store, o aplicativo da Ribus. Ele é um Airbnbzinho, praticamente um Airbnbzinho, que trabalha na vacância do Airbnb, e aqueles imóveis que não têm cliente e que vão dormir vazio, os nossos clientes têm a oportunidade de alugá-los no Brasil inteiro
com um super desconto de até 80%. Isso se faz através de tokens. E o mais importante, Sandra, é a tokenização do direito econômico e financeiro de um imóvel. Por exemplo, um galpão logístico que alguém tenha alugado, então existe um contrato, né, entre locador e locatário, e tem um inquilino de primeira linha pagando muito bem, com histórico de ser bom pagador, com garantias imobiliárias e, portanto, esses 5 milhões que esse proprietário vai receber do inquilino para os próximos 5 anos, nós conseguimos fazer operações financeiras estruturadas. Essa empresa se chama Dexcap.finance e é a primeira empresa de equity crowdfunding tokenizado do Brasil. Então, basicamente, nós estamos habilitados legalmente a desenvolver produtos financeiros estruturados do mercado financeiro tradicional, mas que custam muito mais caro se comparado ao enquadramento na CVM 88 da Dexcap.finance. Então, basicamente, nós podemos fazer CRI, que são recebíveis, certificado de recebíveis imobiliários, para empresas loteadoras e empresas de multipropriedade que precisam de recursos. Um CRA para fazenda de café, soja e milho, da lavoura do ano que vem, o fazendeiro está precisando de recursos nesse momento. E operações de equity, onde o fazendeiro ou o incorporador abre um espaço societário dentro do negócio dele para sócios novos entrarem, e esses sócios entram com recurso e naturalmente objetivam ter o resultado prometido numa lâmina de investimento que conta o começo, o meio, o fim, contratos, garantias e o risco do investidor claramente. É uma oferta pública via CVM e, portanto, o dono de shopping que precisa de dinheiro para reformar o shopping, o incorporador para incorporar e o dono do supermercado para fazer uma nova filial, por 120 dias eles veem digitalmente os investidores entrando na plataforma e no negócio imobiliário dele. Por ser uma oferta pública da CVM, esse encomendante pode colocar na Rede Globo da televisão, no outdoor e nas redes sociais, por ser a melhor prática do Brasil em transparência, governança, compliance e sistemas de auditoria. Por outro lado, eu tenho nessa plataforma os assessores de investimento, por exemplo, grandes escritórios da XP, BTG, Safra e os Family Offices que trazem o recurso e são aplicados diretamente naquele CNPJ imobiliário. Então, nós fazemos a captação e a estruturação de recursos para CNPJs e fomentamos o mercado imobiliário para que ele prossiga num momento tão difícil da economia nesse momento, com Selic tão alta, os bancos super fechados, né, exigindo muitas garantias e retornos muito altos. Nós somos uma alternativa, uma plataforma digital, uma fintech premiada no Brasil e fora do Brasil e, portanto, nós conectamos investidores e dinheiro ao seu negócio. Se você tem uma madeireira e ela é superavitária, um negócio interessante, quer expandir para ter uma segunda e uma nova filial, possivelmente você precisa de funding. Então, nós criamos produtos financeiros estruturados, projetos que sejam coerentes e que caibam esses investidores, selecionamos muito com quem fazemos negócio e a gente ajuda aquele incorporador que está na 7ª laje e os bancos e, enfim, o funding no Brasil está bastante escasso nesse ano e a gente ajuda esse e fala para a gente sobre esse ano, esse momento, né, que a gente vai passar de eleições, né, de Copa. Fala para a gente como é que essa tokenização vai agregar a esse novo cenário. Esse ano a gente entende que é um ano difícil para muitas pessoas, porque é um ano que tem Copa, tem eleições, e o meu negócio é muito sensível, por exemplo, à troca eleitoral. Se é esquerda, se é direita, se é centrão, mas basicamente o mercado econômico, micro e macro, reagem em função da escolha do povo brasileiro, né? Então, do ponto de vista empresarial, é um ano de cautela, na minha visão. Só que, por outro lado, enquanto tem muitos receosos e reclamando a Selic a 15%, quer dizer, se o negócio do empresário não é lucrativo ao ponto de gerar 25%, 30% ao ano, se o custo do dinheiro no Brasil é 15%, se o negócio dele não é lucrativo, tem que fechar as portas, porque realmente o dinheiro no Brasil
está muito, muito caro, o capitalista escolhendo muito a quem aplicar o seu recurso, exigindo taxas cada vez mais altas e garantias também, né? Então, basicamente, quando a gente leva recurso ao mercado, isso gera novas contratações de serviço. Então, lá na empresa, pessoal, você que faz serviços ligados à construção civil, topografia, sondagem, arquitetura de interiores, arquitetura de fachada, arquitetura de BIM, orçamento de obra, muitos serviços. Nós estamos num momento muito bom e também estamos negociando a compra de diversos materiais para as nossas obras. Então, temos 3 condomínios em Itaipava, entregamos 40 casas recentemente. Essas são as oportunidades do momento? Isso, e temos mais 38 casas, é o Viver de Itaipava, casas de 3 e 4 suítes, está super bem vendido, nem lancei. O anterior também vendi ele todo sem lançar, por ser realmente um condomínio diferenciado. Então nós temos 3 na Serra, 3 condomínios de casas, um em Araras, outro no Vale das Videiras e o atual em Itaipava Nobre. E temos 2 terrenos na Tijuca, um na Rua Alzira Brandão e outro na Rua Bom Pastor, onde nós faremos senior living. É muito interessante entender que o tijucano não quer sair da Tijuca, o filho dele já foi para a Barra. Já está voltando para a Tijuca. E esse idoso está morando, às vezes, num apartamento muito grande, que ele criou a família, que não tem serviços e, portanto, não faz mais sentido. Então, nós vamos fazer um prédio para que esse idoso vá ter um prédio ativo, multifuncional, tudo para ele. RPG, piscina aquecida, capela, restaurante e uma série de atividades, porque o idoso ele tem dificuldade para pedir um Uber, para fechar um agendamento com o médico e outras coisas mais. Então nós temos 2 projetos de senior living na Tijuca e eu estou encantado com a Serra do Rio. Nós fizemos aí já alguns empreendimentos lá em cima, todos já foram entregues e vendidos, e nesse momento nós temos casas de 3 e 4 suítes lá em Viver de Itaipava. Viver de Itaipava, pesquisem aí que vale a pena, e temos um ambiente de contratação nesse momento. Eu observo que depois da pandemia, os idosos passaram a sair menos. E principalmente aqui no Rio de Janeiro, por conta também da violência. Então, muito bacana esses empreendimentos pensando nos idosos, porque realmente eles hoje estão mais em seus condomínios, estão mais em casa, mais seguro, né, com mais recursos ali de comércio, de serviços. O comportamento mudou muito depois da pandemia, né? Sim. Então, por exemplo, lá no Vivre nós fizemos uma área de lazer com 3 piscinas, aquecida e um monte de item de lazer, mais de 6 milhões de reais investido. E ninguém usou até hoje a churrasqueira, o forno de pizza, e normalmente as pessoas recebem os seus 4 ou 5 convidados dentro da sua casa, da sua área de lazer, e o convívio na área comum vem mudando. Já nesse outro empreendimento, como nós percebemos essa mudança de comportamento, nós priorizamos a área de lazer interna da sua casa e basicamente enchemos o condomínio de conciergeria e serviços. Transporte para te levar do Rio com carro blindado até a Serra, motorista bilíngue, babá, roupa de cama, roupa de banho, limpeza, arrumação, jardineiro, piscineiro. O condomínio faz o supermercado para você e prepara a sua chegada em casa, aquecendo a piscina na temperatura da sua escolha, colocando o vinho da sua esposa na geladeira. Que chique! Que música que você quer quando você chegar na sua casa às 17 horas, janela aberta, cortinas a meia altura e basicamente com carvão na churrasqueira. Então o condomínio, ele faz tudo por você, te poupa tempo. Então eu não quero chegar na Serra, lá em Itaipava, e ir para supermercado comprar burrata. Então eu quero chegar e ter absolutamente tudo pronto para eu colocar o short e ir para a churrasqueira fazer um curtir com a família. Curtir com a família. Então parabéns pela sua percepção, porque é exatamente a nossa linha. E outra coisa interessante é que lá nós oferecemos casas para quem quer morar e já pode ter uma casa entre 1,3 milhão a 2 milhões de reais de serra, e também trabalhamos com uma casa fracionada. Então o cliente que não consegue comprar uma casa inteira, ele compra 1 mês por ano, ele tem esse período de uso regrado pelo condomínio e ele tem o RGI para que ele possa vender e alugar sem ninguém assinar
os coproprietários não precisam assinar e ele tem essa independência comercial. Por quê? Então, o meu pai, de 80 anos, ele vai querer uma casa inteira, mas o meu filho, de 24, ele é um outro comportamento. É uma geração que compra depois de experimentar. É uma geração que não vai comprar um imóvel se esse imóvel prendê-lo. Essa geração que é liberdade. Liberdade, um dia está ali, outro aqui. Se tiver frio na serra, ele pega a Ribusqui e vai curtir o sol de Jericoacoara. Ele tem um pool de locação, por final de semana faz R$4.500 de renda, e com esse dinheiro ele vai curtir Carneiros, Salvador, né, através da Viver de Qui. Então, o imóvel, ele é basicamente uma oportunidade, o Viverde, da pessoa valorizar-se de preço e dobrar o patrimônio dele ao longo da construção, porque de fato aconteceu no Vivre. Ao final, o cliente vende com lucro, ou ele usa a casa, ou ele afere renda, porque tem vocação e todo o preparo na incorporação para a renda short stay, com aplicativos e todas as soluções digitais. Então nós unimos a construção civil, a incorporação, o empreender na essência, com o mundo digital de serviços, utilidades e usabilidades, que de casa você consegue fazer uma série de acionamentos para quando você chegar lá na serra, a sua compra já está aguardada, e o carvão na churrasqueira, linguiça espetada e picanha cortada me aguardando. Maravilha, maravilha. Quem não quer isso tudo? Comodidades, né? Conservaria e conforto. Marcelo, passa para os nossos ouvintes os seus contatos. Instagram é Marcelo Agrega, não é isso? Tudo junto? Marcelo Agrega, e o LinkedIn, Marcelo Bolelli, B-O-L-E-L-L-I Magalhães. No LinkedIn eu respondo todo mundo. E bora fazer negócios imobiliários. Eu estou olhando 2026 com muito otimismo, com muita vontade de crescer. É um momento decisivo para nós lá, de uma sucessão familiar bem feita. Nesse momento vai ser um ano que muita gente vai reclamar, mas eu estou vendo como oportunidade. Vai ser um ano que eu vou crescer igual um foguete. Então, gerar oportunidades para as pessoas. E oportunidades para pessoas do mundo inteiro. Nós temos aqui ouvintes de vários países aqui nos assistindo, e é oportunidade para vocês que estão fora do Brasil também. Uma contribuição para quem está me ouvindo e está precisando de oportunidade, nós temos uma plataforma chamada Incorporação Digital, e basicamente ali nós atendemos incorporador, construtor, loteador do Brasil inteiro. Cidades pequenas e médias, né? Por exemplo, Uberlândia tem 1 milhão de habitantes e lá tem um mercado imobiliário regional, e nós atuamos apoiando esse empreendedor a não errar, estruturando, desenvolvendo o produto imobiliário dele, trazendo recursos e funding, e basicamente nós temos um grupo de 12 executivos sempre por cliente. Então nós temos oportunidades para você, advogado do mercado imobiliário, que queira contribuir com os nossos clientes, cliente de Mossoró, de Bombinhas, de Vila Velha, no Espírito Santo, cidade média, que vem nos procurar pedindo apoio para não errarem, né? Às vezes um médico herda um terreno e ele não sabe empreender, ou um empresário ganhou dinheiro num outro setor e ele vai querer trazer o dinheiro para fazer um prédio ou fazer um loteamento, mas ele é de outro ramo. Então nós geramos oportunidades para você, arquiteto que está me ouvindo, entende de urbanização, de lei do uso do solo, taxa de ocupação, permeabilidade, gabarito, aquele engenheiro que sabe fazer orçamento de obra, curva ABC, analisar a fundação do solo, você despachante que cuida das licenças e aprovações da companhia de água, companhia de esgoto, corpo de bombeiros, prefeitura, meio ambiente. Você que é de imobiliária, corretor de imóveis, venha falar com a gente, porque existem oportunidades no Brasil inteiro. Então, empreendimentos, né, num país continental como o nosso, e venho cada dia mais conhecendo o interior de São Paulo, muito rico do ponto de vista imobiliário, e espero poder gerar renda e receita, porque eu sou gerador, eu tenho clientes, e eu distribuo isso na categoria de arquitetos, engenheiros, e vou gerando oportunidades de melhoria de renda. Então, Sandro, meu objetivo é, você que está me ouvindo, se você leva 20, 30 mil para casa, o nosso objetivo é fazer você levar mais.
né, melhorar o seu faturamento familiar e da sua empresa, gerando mais oportunidades, uma contribuição, um match, uma complementariedade quando a gente agrega valor à atividade de vocês e vocês também trazem uma contribuição, uma troca, uma via de mão dupla. É bem interessante. E você falou de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade muito interessante porque é Minas, mas muito próximo ali do estado de São Paulo, muito próximo do estado de Goiás, 2 horas de Caldas Novas ali de Goiás. Eu acho que é a segunda maior cidade de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, está sempre em crescimento, muito próspera. O interior de São Paulo também, um crescimento sempre constante. Em Santa Catarina, lá o pessoal, a gente tem os clientes em Navegantes, Porto Belo, Itajaí, enfim, Gramado, nós temos clientes... Gramado, gente, pô, cidade maravilhosa, outro mundo. Mas eu acompanho muito também o mercado do Nordeste, é incrível o que tem acontecido. O Nordeste é uma delícia. Exemplo, Vitória, no Espírito Santo, explodiu. Quer dizer, nós lançamos prédios de frente para o mar lá em Vitória e vendemos a 12, 13 mil, e recentemente o nosso último apartamento vendido foi vendido a R$31 mil o metro quadrado em Vitória, no Espírito Santo, né? Então você vê que o nosso cliente às vezes ganha mais dinheiro do que nós aqui que fazemos o prédio e construímos, porque super escolhemos o terreno e a valorização patrimonial da reserva física de valor, que é o ativo, ela acontece. Então, eu não quero... Vitória tem prédios lindos na praia, visual maravilhoso. Iriri também tem Guarapari, Guarapari, Meaípe, uma região muito boa. Foi nesse bairro que nós começamos. A empresa da minha família, há 46 anos atrás, desenvolveu o bairro da Enseada Azul em Guarapari, que é onde o capixaba rico e o mineiro rico veraneio. Exatamente. Com um ticket acima de Cabo Frio. Então, basicamente, foram dezenas de condomínios de casas nesse bairro, 7 edifícios. Eu cresci vendo a minha família fazendo sobradinho para os mineiros que chegavam de Leopoldina e Cataguases para passar as férias lá em Guarapari em janeiro e fevereiro. E nós tínhamos que construir de março até dezembro do ano seguinte, porque ele já estava chegando de férias de novo. Ficamos fortes dali até chegar em Vitória. E em Vitória fizemos realmente incorporações, muitas dessas que você falou, pode ter certeza que tem prédios nossos ali. Bacana. Prédios bem sofisticados, né? A alta classe capixaba moram em prédios desenvolvidos por nós. E aqui no Rio a gente também fez 4 prédios em Jacarepaguá, 2 condomínios de casas, uma freguesia, outra no Pechinche, e hoje venho empreendendo em Itaipava, Petrópolis, que é o lugar que eu realmente tenho visto natureza. Uma delícia, muito gostoso. Subir para comer um fondue e tomar um vinho. Isso, muito bom. E eu acho que é uma cidade alegre, né? Que tem Rock in the Mountain, tem Oktoberfest. Histórica, tem todo, né, uma energia diferente, né? Tem vida. Enquanto eu tenho à noite a natureza e se eu quiser ir passear ali pertinho do centro, ver gente bonita e comer num bom restaurante, tomar um bom sorvete. Então, é uma cidade que tem atração e tem o apoio de Petrópolis ao lado, com bons hospitais, né, shoppings e de uma cidade grande. E da minha casa na Barra até o nosso condomínio, eu estou falando de 1h20 de pista dupla, né, a Rio Juiz de Fora. Que não costuma ter engarrafamento. E uma coisa muito interessante, Sandra, que os nossos clientes, isso é espontâneo. Eu realmente vendo condomínios inteiros sem lançar. E a classe que compra é disparado médico. É mesmo? Um médico de 45 anos para cima, que também normalmente, né, pode ter ou não uma esposa médica, ele precisa descansar, ele precisa ver natureza para que a mão não trema na cirurgia da semana seguinte. Então, para que ele esteja leve. É impressionante. E médicos que são bons investidores imobiliários e selecionam aquele ativo que vai dobrar de preço ao longo da obra, porque o cliente que compra na planta, o que ele quer? Valorização patrimonial e renda. É diferente do cliente que vai comprar um imóvel pronto, que ele não vai valorizar, ele já está pronto e já está edificado. Esse que busca o pronto é o mesmo cliente de leilão, ele quer desconto, ele quer preço de entrada. Já o investidor na planta, ele quer que comprar por 1,1 milhão, como aconteceu no Vivre, me pagar 450 mil ao longo da obra, quando eu entrego as chaves para ele, ele vende por 2,350 e ganha 1,8 milhão de lucro em cima do meu ativo. Hoje eu tenho 2 anos e meio que entregamos o condomínio, as casas lá estão 3,9 milhões.
as que estão prontas. Então, a valorização patrimonial que o cliente que me comprou por 1,100 está vendendo a casa dele por 4 milhões, ele ganhou 3 milhões de resultado, muitas vezes uma pessoa trabalha a vida inteira e não faz esse resultado. E ali o cara só escolheu o imóvel adequado e deixou o tempo trabalhar para ele valorizar o ativo dele, o patrimônio familiar. E aí eu tenho um condomínio do lado que está sendo vendido e distribuído indicações do condomínio que está pronto para o viver de Itaipava. Então, novamente, eu nem deverei lançar, não deverei fazer lançamento nenhum. Ele está vendendo justamente em função do resultado que nós demos ao cliente que nos comprou o condomínio anterior. Nossa, que bacana. E hoje, as pessoas que compram empreendimento na planta também podem fazer obras já pela própria construtora. Uma amiga minha, semana passada, fui visitá-la, um condomínio novo, que ela está morando com a família, e ela estava me dizendo isso. Ela, antes de entrar para o apartamento, ela já fez toda a obra que ela queria fazer pela incorporadora. É a personalização, né? Exatamente. Nós fazemos. Então, na casa, se você quiser aumentar a piscina, colocar sauna a vapor, sauna seca, fazer piscina com borda infinita, nós fazemos o modificativo que o cliente quiser. A casa dele é algo muito individual, muito personalizado, e é muito interessante quando a gente entrega as chaves e vê a família se abraçar no meio da sala e a esposa, que normalmente é a líder da família, falar: conseguimos, estamos aqui dentro, compramos e vencemos. A família se abraçar, as crianças correrem. Sonho realizado. Esse quarto é meu, esse quarto é meu. E daqui a 2 meses eu passo lá, tá a turma fazendo churrasco, já o vizinho falando com o outro. Então, condomínio de casas com segurança e serviços é algo incrível, que você vê famílias interagindo. É um pouco diferente de prédios, né, que temos vizinhos em cima, embaixo e dos lados. Casa é diferente. Realmente é encantador quando você entrega uma casa e acontece a paixão ali da proprietária pelo cantinho de terra, pela a hortinha que ela faz, o cantinho do cachorro. Mas prédios também podem fazer essas obras personalizadas. Sim. Principalmente condomínios com 2 apartamentos por andar, com 1 apartamento por andar, praticamente uma casa. Dentro dessa linha que você está falando, acho que vale contextualizar, com Ribuski, nós temos um Airbnbzinho com milhares de proprietários no Brasil inteiro conectados conosco. Quando aquele imóvel que está sendo usado para renda no short stay, no Airbnb, começa a ficar cansadinho, começa a ficar com os móveis velhos e precisa fazer uma reforma, nós na Dexcap temos um produto incrível, se chama Retrofit, né, debênture de retrofit, e a gente faz a captação ali para fazer essa reforma, capto 150 mil, o proprietário coloca o ativo dele como garantia, fazemos a reforma no ativo dele, melhoro de 6 mil para 9.500 a performance mensal, porque todo turista quer ir num imóvel bonito, ninguém aluga para ficar num imóvel, nada tem valor, né, que seja ruim, e basicamente a gente melhorando a performance mensal da rentabilidade daquele proprietário, paga-se a operação de debênture e a gente vem retrofitando e reformando imóveis, trazendo recurso, gerando renda, gerando trabalho para arquitetos e toda uma cadeia imobiliária. Transformador esse trabalho todo. Bom, vamos ouvir mais uma música, mais uma marchinha. Vamos ouvir agora Aurora, de Mário Lago e Roberto Roberti. Olá, estamos de volta! Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho com a Karen Pontes. A Karen é minha amiga, do grupo de networking. Somos o NN, somos Zoom. Já participamos desse grupo já há algum tempo, talvez quase 2 anos. E a Karen que trouxe o Marcelo Magalhães hoje aqui para a gente conhecer e escutar a trajetória dele pessoal, profissional, e falar desse trabalho maravilhoso que ele faz, transformador, muito bacana mesmo. E agradeço, Karen, por você ter nos apresentado o Marcelo. E queria que você... A Karen, ela é publicitária, né, e produtora de eventos,
E eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouquinho de você também. Obrigada, Sandra. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu tenho aí uma caminhada aí de mais de 20 anos também no mercado de marketing. Sou especialista em micro e pequenas empresas. Conheci o Marcelo por um grupo de networking de empresários também. Começamos a nos falar faz já uns 2 anos atrás. E fomos desenvolvendo ao longo desse tempo diversos projetos diferentes, né? Até que no final do ano passado, em novembro, dia 28 de novembro, foi realizado pela Agrega, as empresas do Grupo Ribos, um grande encontro do ramo imobiliário no Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca. No dia do meu aniversário. Dia 28 de novembro. O Imob Day. O Imob Day foi um sucesso, quase 400 pessoas no Golfe Olímpico ali da Barra. Não, só o lugar já deve ter sido maravilhoso o evento. Foi impactante o visual. Trouxemos o mercado financeiro de São Paulo que está disposto a investir no Rio. Bacana. Aí foi bem selecionado empresários, incorporadores, loteadores, imobiliários, acompanhando a visão dos capitalistas, né? Famílias ricas e fundos financeiros e aqueles que estão olhando o Rio como um momento positivo. E você fez o trabalho de marketing e também produção do evento. Fui convidada pelo Marcelo para fazer a produção geral do evento. Trouxe vários parceiros também junto que apoiaram a gente. Em especial a Paula Santos, a Rita também que estava junto comigo. E foi um sucesso, assim. E a gente, depois disso acabou, não deu para parar, né, Marcelo? Aí vieram outros projetos, outras oportunidades. Tudo é movimento, tudo é movimento. A gente não pode parar, porque uma coisa leva a outra, oportunidade atrás de oportunidade, muito bacana. Eu já estou nessa parceria com ele. Esse evento, inclusive, foi o lançamento da incorporação digital, que ele já explicou. E estou junto aí fazendo esse trabalho aí para a gente acelerar todos esses projetos e trazer bons resultados. Eu quero super recomendar a Caju Comunicações, o trabalho da Karen, porque o marketing é o que nos leva a vender, o que nos leva a ter entradas de caixa. Essa dinâmica, essa matéria ela é bem complexa, né? Então você tem que ter planejamento, o processo de execução, marketing online, marketing offline. E a Karen é uma empresária que tem muitas agências que ficam pensando em fixo. A Karen ela pensa diferente, ela pensa realmente como empresária. Marcelo, você pode me pagar quando eu te trouxer o resultado? Então quero te parabenizar porque você pensa longe, enxerga o que está atrás da montanha, você sabe o que é empresariar, trazer resultado para o seu cliente que não para de te contratar. Parabéns pelo seu trabalho e da sua equipe, Karen. Obrigada, Marcelo. Mais uma vez eu quero deixar um abraço aí para todos os ouvintes, nosso pessoal que está todo mundo online aí, da nossa equipe também, torcendo pela gente. Obrigada a todo mundo. Um grande beijo. E desejo sucesso para vocês. O Marcelo hoje é o teu principal cliente, não? Sim, hoje eu estou mais focada na Ribos, né, no Grupo Ribos, porque só ela já são várias empresas. Só ela já é coisa pra caramba, já é serviço à beça. Eu tenho, sim, outros clientes que eu atuo, principalmente na área de eventos, produção de feiras, estandes, montagem de estandes. Karen, fala pra gente seus contatos. Tá, meu telefone é 21 980 52 5604 e convido você a entrar no meu Instagram, Karen, com K e com N, Pontes, com P de pato, plural, MKT, Karen Pontes, MKT. Entra lá, me segue para conhecer mais um pouquinho e me convida para tomar um café. Repete o telefone. 21 980 52 5604. Bacana. Então, entre em contato com a Karen se vocês precisarem de uma produtora de eventos. Obrigada. Parabéns, Karen. E sucesso, desejo muito sucesso para vocês mesmo. Obrigada. Tá. Marcelo, bom, a gente daqui a pouco, né, vai chegar aqui, finalzinho do programa. E aí eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre o trabalho que você faz, que você participa ativamente do debate institucional do setor, integrando iniciativas junto à Cresce Rio de Janeiro, como coordenador da Comissão Temática de Tokenização. Fala para a gente sobre esse trabalho, que é bastante interessante
E mais alguma consideração final que você queira nos passar, tá bom? Obrigado, Sandra. Lá no Cresce RJ, que é o Conselho dos Corretores, que é a minha profissão, né, nós educamos e compartilhamos das evoluções legais e regulatórias no Brasil, a visão da CVM, do Bacen, do COAF, da Ambima, da Receita Federal, do Ministério Público sobre os vários enquadramentos jurídicos da tokenização imobiliária, o que pode e o que não pode fazer no Brasil. E basicamente nós temos a empresa DexCap que traz a solução via o órgão regulador e nessa temática sobre tokenização, não só no Cresce, né, mas no Conselho de Administradores, no Conselho da OAB, o nosso Leandro Sender, que é um dos sócios da nossa empresa, é o líder da temática de tokenização da OAB e vem fazendo um trabalho educacional, contribuindo para o corretor, para o advogado, explicando o novo mercado imobiliário que está chegando, um caminho sem volta, um mercado muito mais dinâmico, muito mais digital, confiável e transparente. Então nós aqui estamos desenvolvendo com squads de tecnologia, programadores, codificadores, design, front-end, back-end, uma infraestrutura tecnológica que já foi auditada pelos alemães da Solid Proof, reconhecida pela FIBRI da Suíça e todos os países representados, como um ecossistema gigantesco, né? Talvez até um dos maiores do mundo, da América Latina, eu tenho certeza. Real World Asset, que é a capacidade de descentralizar e fracionar, dar acesso a pessoas que não entravam em empreendimentos imobiliários. Lembra que precisava dispor de muito capital? Lembra que para você ter uma taxa bancária lá na renda fixa você teria que ter mais de 1 milhão investido e ser investidor qualificado? Hoje não precisa de nada disso. Quer investir? Lá na dexcap.finance você consegue com R$1.000 ter 2% de renda fixa ao mês. Então nós oferecemos renda fixa de 1,5% a 2% ao mês em produtos imobiliários, financeiros e estruturados via CVM. E ali dentro você escolhe se quer entrar num projeto de incorporação, de loteamento, de shopping. E você que tem perfil de ter uma renda recorrente todo mês de 1,5% a 2%, a DexCap é uma ótima ferramenta para você investir seu dinheiro e escolher projetos ali claramente. O business plan, o risco do investidor e a CVM regulando e interferindo em tudo. As minhas considerações finais é que se você gosta de cripto, aproveite esse momento, na minha visão, um momento de oportunidade, conquiste o seu token Ribos lá na Mercado Bitcoin ou na MEXC, onde somos transacionados em Singapura pela TrueBit Pro nos Estados Unidos, Canadá e Europa, mas o brasileiro utiliza mais a Mercado Bitcoin mesmo. E esse token tende a explodir, uma super reserva de valor. Nós não somos mineráveis como um Bitcoin, e sim deflacionados, né? Isso é muito interessante, quanto mais escasso, maior o preço, ele se torna mais precioso, vamos dizer assim, né? E você que gosta de terrenos, você que tem um parente, um tio, que precisa de uma solução para um ativo, seja um prédio, um terreno, um galpão, um motel que precisa ser retrofitado, nós na Agrega podemos te apoiar na estruturação e no desenvolvimento imobiliário, inclusive trazer recursos para que esse imóvel seja reinventado, retrofitado e reestruturado, né? Por fim, você empreendedor que quer expandir o seu negócio, a minha empresa pode trazer investidores do mundo inteiro para o seu negócio, seja operações de equity, onde você abre um espaço societário para esses investidores entrarem, utilizando a nossa ferramenta digital, ou você pode fazer produtos financeiros de dívida, como CRI, CRAF, DIC, debêntures, onde nós emitimos e distribuímos, basicamente trazemos os investidores de uma forma regrada e regulada. No Brasil é isso muito, muito inovador, muito disruptivo. Então, quero dizer a você, incorporador, para conhecer a incorporação digital e a nossa plataforma de soluções e produtos para ajudar você lá em Vila Velha, Uberlândia, cidades pequenas brasileiras que têm um mercado imobiliário de loteadores e de empreendedores que estão desassistidos nesse momento, por exemplo, não tem crédito, né? Ilhéus, eu tive em Ilhéus e não tem dinheiro para Ilhéus nesse momento, nem para Salvador, o dinheiro está no Rio e em São Paulo. Então, no momento
de liquidez muito baixa para o mercado imobiliário, nós somos talvez a melhor alternativa de captação e estruturação de recursos para a sua empresa progredir, expandir e avançar. Estamos aqui para trazer valor, agregar, trazer realmente uma complementariedade a você, empresário, que gostaria de fazer um 2026 muito diferente. Se você fizer o mesmo de 2025, possivelmente você vai levar o mesmo dinheiro para casa. Bora fazer um 2026 diferente, né, com tecnologia ligado a lucro imobiliário, a renda imobiliária, com o lastro do ativo real, do RGI. Pode explodir a guerra mundial. O dinheiro está aplicado num terreno e esse terreno faz 70 milhões de VGV ou de vendas e basicamente é um terreno produtivo e o patrimônio ele traz aquele conforto. A minha frase final é que na crise eu vou para o imóvel que ele me traz estabilidade e conforto. E na euforia eu também vou para o imobiliário porque me traz grandes lucros e grandes rendas. Mas você não precisa de grandes montantes para participar. Basta ter token RIBOS ou entrar na dexcap.finance e fazer seu investimento e realmente participar de negócios imobiliários selecionados. Já é ultrapassado, Karen, comprar um apartamento para alugar. Hoje você pode comprar uma cota da RIBOS, uma cota via Dexcap e empreender no mercado imobiliário dentro da sua condição, entre fracionadamente com pequenos montantes e participe do melhor mercado do mundo, que é o mercado imobiliário que vem carregando junto com o agro esse país. Bacana, bacana. Bom, a minha frase é a seguinte, uma frase famosa de Steve Jobs, que é: inovação distingue um líder de um seguidor. Porque a inovação, né, ela traz, né, como destaque o líder de sucesso, a criatividade, sim, que é o que a gente vê bastante no teu trabalho, e a coragem de tomar as devidas decisões, que isso é importante. E a inovação, ela também, ela transforma necessidade em solução, que é exatamente o seu trabalho. Você observa a necessidade do mercado e você vai colocando no mercado soluções para os seus clientes. Nós levamos o paracetamol para as dores de cabeça imobiliárias das pessoas. Então nós vamos trazendo solução e mitigando essas dores ou até curando com soluções tecnológicas, plataformas digitais e produtos absolutamente regulados. São inovadores, é o novo mercado imobiliário chegando para você que está me ouvindo. Pode procurar a gente lá na empresa, vamos te receber, vamos tomar um café e teremos o prazer de te explicar esse novo momento. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Karen. Foi um prazer enorme receber vocês. Sucesso, vou ficar torcendo aqui para vocês crescerem muito ainda, porque espaço para crescer na área de vocês é o que não falta. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ter inspirado as pessoas a olharem positivamente. O Brasil é uma terra de oportunidades, um país continental, não faltam terrenos, não faltam oportunidades aqui. Depende como você está enxergando no seu momento. Nós temos aí um ambiente próspero para apresentar a você, para que você melhore a sua renda, venda mais arquitetura, venda mais vidros, e nós não vamos te convencer a fazer nada diferente, que você já saiu de casa, se der da vidraçaria, para vender vidro. Nós só queremos potencializar e trazer mais clientes para a sua vidraçaria, mais clientes para o seu escritório de arquitetura e fazer a sua empresa gerar mais faturamento, mais vendas. E se eu fizer isso por você, você vai ficar no nosso ecossistema conosco, porque estaremos trazendo prosperidade, receita e avanço para o seu negócio. Maravilha! Bom, quero agradecer aos queridos ouvintes e convidar para o próximo programa, na próxima terça-feira. Curtem o Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, curtem o Facebook, assistam os podcasts dos programas no YouTube da rádio, mandem seus comentários. Os comentários são tão importantes para a gente saber se nós estamos
atendendo o que vocês, a expectativa de vocês, se vocês estão gostando. E o WhatsApp da rádio é 21 97159 1211. O site é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.